Louco do céu, começa agora mais um GorpaCast. Olá, seres humanos e afins. Está no ar o GorpaCast, editoria de cultura pop, livros, filme, música, tudo quanta coisa. Eu sou Camila Maciel. Eu sou Sandy Pokizuki. E hoje a gente vai falar de futurismo na TV. E para isso a gente convidou duas pessoas maravilhosas aqui. Dá seu oi, Matheus. Obrigado. Tudo bem, Camila? Tudo bem, Sandy? É um prazer sempre participar do GorpaCast, né? É um grande aperto no coração, né, André? Porque a gente sente muito saudade. É isso aí, Oi, cara. André. Obrigado já por me apresentar para o público. Eu quero também agradecer o convite. Eu gosto muito de fazer o GorpaCast. E se pudesse, dá para me mandar um recado já pro pessoal? Manda um recado. Manda seu recado. Quero mandar um recado pro pessoal aí de casa que tá nos ouvindo. Quero mandar meu caloroso e efusivo abraço para vocês. Beijo, mãe. Então, pra gente começar a falar do assunto, eu vou chamar aqui um tema muito legal, que são os Jetsons, que é um desenho de 1962, produzido por Hanna-Barbera, que pra quem não sabe é o estúdio de Scooby-Doo, Super Amigos, Com certeza. de Flintstones também, e esses desenhos. E ele foi ao ar apenas um ano, de 62 a 63, reprisado pelo SBT pra caramba. A família vivia no futuro, o carro deles era um disco voador, Carro que voava. né, carro que voava. E Quero todas as construções, tipo, eram instantâneas. Tipo, você apertava um botão lá, o prédio estava feito. Então, era essa a visão deles. A comida, eles apertavam tipo, um botão, o negócio já chegava. Eles comida. comiam uma pílula, né? Aham. Então, o que a gente tem hoje? Porque esse desenho pauta ali mais ou menos 2010. Então, a gente não tem ainda algo que só aperta um botãozinho e... Matheus, você lembra desse desenho? Olha, eu lembro, eu acho que... Nossa, eu era muito criança quando passava esse desenho. Quando você tem 25, né, André? Eu tenho. Já Triste. revelando a idade já, né? Mas Eu acho sou que um foi o primeiro contato assim que eu tive com desenhos futuristas. Acho que foi o primeiro desenho futurista assim que eu como criança comecei a assistir. Claro que teve outros antes, né? Outras obras que vieram antes que tratavam do mesmo tema, assim, mas eu vi que o É o desenho primeiro, né? Sim, o desenho do Jetsons foi o primeiro que me marcou assim, sabe? E Porque- foi o primeiro que passou na TV brasileira, Sim. né? Eu tinha Sim. fita cassete também, na época da fita cassete. Eu tinha vários. Pois é, então é bem antigo. E eles olhavam, assim, uma sociedade que, naquela época, o pessoal se imaginava, assim, como que seria a sociedade, como que a sociedade poderia mudar, poderia se adaptar daquele jeito futurista. Então, o desenho dos Jetsons passava, assim, para as crianças, fazia essa reflexão, assim, muito interessante, sabe? Eu não sei como que o André pode... Então é justamente esse ponto que o Matheus tocou aí, de imaginar a sociedade do futuro, e esse pra mim é o principal mote desse tipo de obra, sabe? Esse caráter imaginativo que eles têm de pensar como seria o futuro, né? E é claro, você falou que seria mais ou menos em 2010, né? Tipo, geralmente quando se chega nesse futuro é diferente. Você fica esperando, né, que aconteça Sim. aquilo lá. Sim, a gente viu acontecer isso várias vezes, como tipo no De Volta pro Futuro lá, quando o cara vem pra 2015, tipo, vê que não tem hoverboard ainda, carro Rolou até voador. uma contagem regressiva, né, Sim. no Facebook. Com o livro 1984 também, que é um livro que o George Orwell escreveu lá na década de 40, imaginando como seria em 84. E também foi diferente, né? Enfim, mas alguns aspectos sempre são parecidos. Por exemplo, tipo no Jetsons a gente tem lá a questão da faxineira dele ser um robô, né? E cada vez mais a gente vê essa robotização, inclusive tirando o trabalho das pessoas. Até agora. É isso que eu ia falar agora. Porque, assim, o cara trabalhava 2 vezes por semana e era 1 hora em cada dia. Sim. Então, tipo, Quero. muito idealizado. Pois é, porque eu acho que a gente vai trabalhar cada vez mais e tipo... E não vai ter um robô pra lavar louça. Ou, quer dizer... acho- sempre vai ter que lavar louça. Não, já tem a máquina de lavar louça, né? É, Mas só- a gente tem que mas não é um raspar o robô. prato. E o André citou De Volta para o Futuro. Não tem como falar sobre esse tema de futuro sem falar o clássico De Volta para o Futuro. Onde o roteiro foi escrito em 1982 e retrata como que seria o futuro. No caso, o cara vai para 2015, né? Tem umas coisas que, na época, que parecia absurdo. Até, no caso, tem uma cena em que ele joga lá o videogame, o negócio só com uma arma na mão. Nossa, aquilo lá em 1985, que foi lançado o filme, isso era um absurdo. Hoje em dia tem
tudo. Tem, Né? sei lá, é o controle na mão, é a tua espada, é a tua De arma, Volta pro sei lá. Futuro ainda é uma realidade que veio um pouco pra gente, né? Falando também da hoverboard, o que é a hoverboard? Aquele skate que flutua lá. Claro, a gente não tem nada muito maneiro, Que né? flutua, que... Que flutua, mas a gente tem skate elétrico, né? A própria hoverboard existe uma, só que é super caro, combustível e tal. E só sobe, no caso, 2,5 centímetros do chão. E acho que são só 15 minutos que ele dura. E tem que ser só em superfície de metal. Nossa, Então, ou seja, estamos cortou bem o nosso longe. barato. Estamos Cortou o bem nosso longe. barato. E isso você pode ver bastante no cinema que, tanto nesse caso do De Volta para o Futuro, como outros exemplos, que a gente pode até citar daqui a pouco, né, o Star Wars, porque deixa pro Nossa final que Senhora. isso pode ser 3 programas, 4 programas, Rende bastante que conteúdo. a ficção influencia bastante, assim, na realidade. Sim. Tipo, Nossa. a realidade tenta copiar ao máximo, assim, a ficção. E isso, né, já falando já de Star Wars, assim, Star Wars, as pessoas tentaram muito copiar, assim, o que o filme passava, tipo, as tecnologias do filme. Tanto que se você for ver agora, atualmente, tem muita coisa do filme, assim, das tecnologias que eram usadas pelos tripulantes lá das naves rebeldes, do Império, que você vê hoje, sabe? Então isso é uma coisa que é comumente usada, a realidade, É verdade. copiar a ficção. Eu mesmo vim de nave pra faculdade veio? hoje. Aham. Ainda me lembro um falso. Aqueles Suave do- na nave. Eu não sei onde você achou aqui pra estacionar aqui no centro. Só deixar no ar, assim. É, No De Volta para o Futuro tem Pousando. aquelas espécies de drone, né? Que levava os cachorrinhos pra passear. A gente não tem um drone que leva o cachorro pra passear. Mas a não a ser gente que a tem gente o pode até drone, fazer. Se a né? gente amarrar uma Cara, corda no drone. Não... O que eu acho mais interessante é porque, assim, às vezes quando a gente tem uma produção muito viajada, que nem é o De Volta pro Futuro, isso acaba, por mais que quebre um pouco da nossa expectativa, né? A gente pensa, pô, 2015 não aconteceu nada do que tava lá. Mas tá quase. Mas Chegou a em 2015 a gente tinha tipo 7-1. né? Opa! Mas a Eita. gente se motiva a criar aquelas coisas. Eu vi muito avanço por causa do cinema, né? Então, a TV tudo ajuda. E o que em 1985, que era um absurdo, as próprias TV, tela gigante, era, nossa senhora, isso é uma coisa realmente... E pra nós é super normal agora. Né? O pensamento evolui. Quer ver um exemplo disso, que é bem mais antigo? Eu posso talvez até falar alguma besteira aqui, mas se eu não me engano, o conceito de viagem submarina surgiu com o Júlio Verne no livro 20 Mil Léguas Submarinas. E até, tipo, na época que ele escreveu não existia o submarino como a gente conhece, sabe? E foi, tipo, a partir do que ele idealizou que acabou surgindo, tipo, Protótipo, assim. o veículo de navegação submarina, que é os submarinos que a gente conhece hoje, assim, que a pessoa vai lá e... Um barco que mergulha, basicamente. Enfim. Né? Voltando pra Star Wars, que é a ideia mais pirada assim, que a gente tem dentro dos nossos exemplos aqui, eu vejo muita semelhança dessa questão do poder também. Uhum, A questão do poder é muito trabalhada lá. uhum. E é uma coisa que a gente também espera. Por mais que... Também espera, que também tem medo. Algumas coisas. Exatamente. Darth Vader é quem hoje? Michel Temer. Não, Eita. mentira. A voz é igual. Vampirão. Outro exemplo disso de falar de É, questão de é poder. outro filme, é Drácula, não tem nada a ver. É Drácula. É bem interessante isso que você pontuou, Camila, porque as principais tecnologias que são desenvolvidas atualmente, e na verdade não só atualmente, mas desde sempre, que a gente se conhece por gente, é por causa das guerras, dos entraves políticos que tem uma nação Sim. e outra. E até se você for ver na Guerra Fria, muito foi se desenvolvido tecnologicamente por causa própria da guerra, assim, para Sim. ver quem que era mais desenvolvido, a União Soviética ou os Estados Unidos. E isso você vê muito no Star Wars, né? Isso você vê assim que quem tem mais guerra, quem tem mais poder bélico, os rebeldes ou o Império, a Estrela da Morte e tal. E isso foi bem representado no filme, assim, que as tecnologias elas são usadas para o fim bélico. E isso acho que é uma coisa que não vai se desaparecer tanto assim, tão facilmente, tão Uso cedo. ruim da força. É bem Aham. interessante isso que o Matheus falou sobre guerra e a tecnologia,
Que outro exemplo também sobre isso e de poder é o filme Jogos Vorazes. Fala, tipo, retrata um futuro bem distante, né? Onde depois de guerras e o mundo é dividido, o mundo, no caso, Panem. Panem. Se E divide os em distritos, distritos. os 12 distritos Existe e o 13º bombardeado, porque não se submeteu a esse poder, né? E daí, cada distrito, eles levam um menino e uma menina até, acho que 17 anos, né? Por aí. Pra lutar, no caso, com os outros distritos e pra sobrar só uma. Tipo um BBB. A gente se pega... BBB Só da que morte. assim, da morte, né? Alguém sai morto, digamos. Quer dizer, alguém, todos eles, né? Todo Alguém, mundo. um só vai sair vivo. Não sai lascado. Então, acho que se levantar esse assunto dos Jogos Vorazes é bem interessante pra gente ver como essas obras de ficção que imaginam o futuro, elas também discutem muito da sociedade contemporânea, né? Sim. Tipo, tem uma crítica forte ali a questão dos reality shows e como, tipo, pro fim de entretenimento, né? Uhum. Toda uma nação... Tipo um pão enfim, e circo. E como que as pessoas podem ser manipuladas, e também massas. como, tipo, você meio que deixa de lado o caráter humano pro fim de entretenimento ali, sabe? Tipo, a gente viu no Big Brother Brasil umas semanas atrás aí que, tipo, eles passaram 40 e tantas horas em pé girando lá, sabe? Tipo, isso para um ser humano, pro corpo do ser humano é horrível, né? Mas, tipo, como fim de entretenimento foi sensacional, sabe? Meio que a gente tá fazendo os Jogos Vorazes hoje em dia. E não só dentro dos reality shows, mas, tipo, em todo esse círculo midiático, de maneira geral, assim. E voltando ao assunto de abuso do poder, digamos assim, a gente pode citar também Exterminador do Futuro, né? Que é a tecnologia da Skynet, que é um sistema inteligente que dominou todos os veículos de comunicação e acabou por escravizar os seres humanos, robôs escravizando humanos. A gente pensa, nossa, que absurdo, coisa nada a ver. Mas o que a gente é hoje do celular, né? Exatamente. A gente deixou de ser dono para virar escravo. Talvez não necessariamente da maneira que aborda os filmes, mas tem coisas que, digamos que os filmes futuristas de antigamente acertaram. Pega a ideia, né? Tem aquele filme do Will Smith, o Robô, que também fala, acho que é a mesma premissa. É uma coisa que tá surgindo bem à tona, isso, né? Você quer apontar alguma coisa? Não, que você tá com o microfone fora da boca. Tá. Eu sempre faço isso. Erros. Eu sempre faço isso. Normal. É que... Puta, até me perdi. Eu Robô. Eu, Robô. E o Will Eu acho que eu Smith nunca assisti é o filme, estou por fora. O Nossa, Robô é um filmaço. filme que saiu esses tempos com o Will Smith e é baseado num livro do Asimov, Isaac Asimov. Uhum. É que a inteligência artificial nunca teve tão à tona assim quanto atualmente, né? A gente, não sei se vocês acompanham muito a tecnologia, vocês devem saber daquele primeiro robô inteligente, né? Sim. É que ela nossa, é uma aquela mulher, né? Que é uma mulher que ela já tá falando Cara, em exterminar os humanos aí, né? Aproveitando todos os ganchos do momento, ela conversou com o Will Smith esses dias. Eu vi, virou até meme. Nossa, virou meme a conversa, porque ele fez uma piadinha sem graça lá, ela respondeu com o sorrisinho falso Com dela certeza. lá. E a gente vê a inteligência artificial em lugares que a gente nem imagina, até mesmo no cotidiano, o que é Siri? Então, a inteligência artificial cada vez está adentrando, assim, nosso E daqui cotidiano. uns dias, quem sabe, chega, né? Igual ao extremo que aponta esses filmes, onde, sei lá, você pode tomar uma... Eu acho que é uma chamar possibilidade. empregada, essas coisas. É uma possibilidade, assim, mas... como é que a gente vai falar? Acho difícil. É a mesma coisa do desenho dos Jetsons. E porque é uma visão que as pessoas, certos autores, podem ter do futuro em si. Utópico ou não, né? É uma possibilidade que pode se ter, né? É uma ideia, né? Quem me garante que não estaremos, né, nos Jogos Vorazes? Quem sabe só pelo menos no Brasil. Não sabemos. Como o André falou, é tudo um pouquinho disso já, né? Espero que o meu distrito vença. O Brasil já é o Distrito 13. Não, então, para encerrar o GorpaCast de hoje, editoria de cultura pop, eu vou agradecer a ilustre presença dos nossos convidados. Obrigado, Matheus. Obrigado, André, pela presença. A gente que agradece. A gente quer lembrar que também pode mandarem perguntas. Vocês podem mandarem pelo facebook.com/gorpacast. Exatamente. E o tema que a gente vai trabalhar na semana que vem, vocês já podem mandando suas sugestões e perguntas, vai ser Dom Casmurro. Vamos para a literatura. Da literatura brasileira. Então é isso aí. Ficamos por aqui. Até a próxima, galera. Tchau. Tchau, obrigado. Tchau.